Caiu a Caldas. Eu fiquei sabendo ontem em uma live de Léo do Canto que o Vitória vai colocar os titulares pro Bavi. E espero que o Bahia não coloque titulares, porque 3 dias depois tem Série A. Eu também espero. E eu espero acima do planejamento, acima da questão do planejamento à risca, eu espero que, mesmo que o Vitória coloque o time titular para jogar o Bavi, o Bahia mantenha o planejamento e eu espero que a torcida entenda a manutenção do planejamento. Eu espero isso. Porque a torcida pode instaurar uma crise, né, ou pode, de alguma maneira, criar uma pressão desnecessária nesse início de temporada antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Né? Então, eu particularmente acho positivo. Sabe por quê? Percebam que, ultimamente, eu estava até refletindo sobre isso ontem para poder falar com vocês aqui hoje. Percebam, ultimamente, o Bahia ele tem entrado em campo contra o Vitória meio que sofrendo com a jornada do herói. O que é sofrer com a jornada do herói, Leiro? É simples. O Bahia, ele é favorito contra o Vitória, né? Na maioria dos jogos, na maioria dos confrontos, pelo time que tem, pelo investimento, ele é favorito. Então, o que é que acontece? O Bahia, ele entra em campo pressionado, tendo que ganhar do Vitória em qualquer circunstância, certo? O que é natural pelo investimento e pelo time que o Bahia tem. Só que aí o Vitória fica muito confortável, porque se o Vitória perder, é normal, e se o Vitória ganhar, é um feito absurdo. Então, o Vitória, ele entrando com o Mazarão em qualquer circunstância, ele entra leve, né? Se eu perder, a obrigação dos caras a obrigação de ganhar dos caras, porque os caras têm o melhor time, os caras têm mais investimento, então eu entrando com o Mazarão, eu entro leve, eu entro solto. Se o Bahia entrar com um time reserva, com um time sub-20, né, com um time alternativo, essa situação vira de lado. O Vitória vai ter a obrigação de ganhar o jogo. Se o Vitória entrar com o time titular e o Bahia entrar com o time sub-20, o Vitória terá a obrigação de ganhar o jogo. E aí, essa história, né, esse conto do herói, ele muda de lado. Se o Bahia ganhar do Vitória com o time sub-20 no Barradão e o Vitória com o time titular, é papo de vergonha para eles. Vergonha absoluta. Perder para o time sub-20 do Bahia no Barradão com o time principal seria um papo de vergonha absoluta para eles. E se nós perdermos o jogo para o Vitória com o nosso time sub-20, se isso acontecer, a Bahia tomou 2-0. Aconteceu. É nosso sub-20, a gente está focando na estreia do Campeonato Brasileiro e zero problema, na minha humilde opinião, nesse contexto. Né? Então, eu acho que seria interessante ver o Vitória sendo tirado da zona de conforto. Porque hoje o Vitória está na zona de conforto quando enfrenta o Bahia. A obrigação de vencer, o favoritismo, o melhor time, o maior investimento é do Bahia. O Vitória fica na zona de conforto. Se eu ganhar, é um feito absurdo. Eu vou fazer festa, vou festejar como se fosse título. Se eu perder o jogo, tentei, mas o time dos caras é melhor. Né? E os caras não fizeram mais do que a obrigação deles. Então, ver essa narrativa mudar de lado seria muito interessante. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Né? Claro, espero eu que o Bahia mantenha o planejamento e eu espero que a torcida tenha maturidade de entender o resultado dentro dessa circunstância. Entendeu? Porque, claro, não deixa de ser um clássico Bavi, evidentemente, e caso a gente não consiga vencer o jogo, né, caso o Bahia não consiga vencer o jogo, caso o Bahia perca o jogo, acima de tudo, porque o empate acho que até um resultado plausível e bom pra gente jogando fora de casa com o time sub-20, mas caso a gente perca o jogo, com Vitória titular, que se o Vitória optar por colocar os titulares, a torcida tem que ter a consciência e refletir sobre o contexto que aquele jogo está inserido. Galera, você não acha que contra o time do Cabaré, se ele poderia optar pelos titulares até para ganhar em ritmo para começar o brasileiro? Acho possível, mas eu acho improvável, porque o jogo contra o Vitória será 3 dias antes do jogo contra o Corinthians. Né? Então, assim, eu não vejo de verdade Rogério Ceni colocando a força máxima contra o Vitória, todos os jogadores, porque 3 dias depois tem Bahia e Corinthians. Ou melhor, Corinthians e Bahia em Itaquera. Né? Então, eu não sei se o Bahia iria com o time titular para o Bavi, não. Eu acho que o Bahia deve ir com o time titular na terceira e ou na quarta rodada, contra a Galícia e ou Barcelona de Ilhéus. São 2 jogos na Fonte Nova. Né? Por que eu tô falando e ou? Porque pode ser em um, em outro ou nos dois. Né? Então eu não tenho essa informação ainda, mas a tendência é que a gente use esses 2 jogos aí, ou um dos 2 jogos como preparação. Aí vem o jogo do Vitória, a gente deve usar um time alternativo. E logo depois do Vitória já tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Paulo. Né? Então, assim, é impossível?
Tássio? Não é impossível. Mas eu, Leiro, considero improvável, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. É um perfil interessante. Jota hoje está atrás de Everton, Cauli, Nestor, Jean Lucas, Michel Araújo. Ele é novo, mas tem potencial para crescer muito, tem qualidade para isso. Não. Você disse que Jota é quase que Paulo Rodrigues. Não venha com essa, não. Você falou que Jota é nível Paulo Rodrigues de 88. Viu? E que Rogério Ceni está na mesma prateleira de Zubizarreta também. Então, não venha com essa agora, não. Você tem que botar Jota, nível Paulo Rodrigues, está à frente de Everton Ribeiro, Cauli, Nestor, Jean Lucas, Michel Araújo, e enfim. Um abraço para você, Flávio Lordeiro. Tamo junto. Tome cuidado com esse tal do Baraúna. Abraço. Um abraço aí para o nosso queridíssimo Fabrício Silva. Falta de ROI para o nosso Master é muito preocupante para o nosso futuro. Mas aí, Fabrício, veja, quem tem boca fala o que quer, né, irmão? Talvez, assim, o ROI não tenha sido suficiente para eles do que eles esperavam, né? Mas não significa que não tenha existido ROI. E outra coisa, velho, assim, hoje em dia, velho, acho que todo mundo praticamente... Não tem um brasileiro hoje vivo, eu acho, que não tem uma conta numa casa de aposta, velho, né? Então, assim, às vezes o cara já tem uma conta naquela casa, já conhecia, e aí quando você vai fazer o cadastro, normalmente esse retorno é para novos cadastros, né? Os caras não se preocupam com o cadastro que já existe, né? Eles querem sempre novos cadastros, mais pessoas. Então, eu não sei sinceramente como é que é medido esse ROI, não, tá? Eu realmente não vejo. Mas, enfim, o certo, sinceramente, o que eu penso que o Bahia poderia tentar fazer, porque eu sei que bet hoje em dia gira muito dinheiro e, infelizmente, futebol é assim que funciona hoje em dia. Mas o certo que o Bahia deveria fazer, na minha opinião, era tentar sair de bet, velho. Ir para algum outro tipo de... Ir para algum outro tipo de patrocínio, né? Algum outro tipo de empresa e tal. Talvez não pague tanto quanto o bet paga. Mas acho que a melhor coisa do mundo seria a gente fugir disso aí. Enfim. Tem um monte de gente aqui que não tem. Eu não tenho. Não, eu tenho conta, Leiro. Tô vivo, Vocês são... A Alan Lima disse que também não tem. Então, achei alguns brasileiros vivos que não tem conta em bet aqui. Mas a grande maioria, posso garantir para vocês que a grande maioria tem conta em alguma bet aí. Já fez a conta em alguma bet. Às vezes você tem e nem sabe. Algum familiar seu aí, apostador doido, pegou seu CPF, criou uma conta com seu nome e você nem sabe que tempo. Ainda tem dessas. Washington, um abraço. Acredito que Rogério entre com força máxima contra o Vitória. Bavi é Bavi. Pode ser, velho. Pode ser. Mas se ele entrar com força máxima, não é porque Bavi é Bavi. Se ele entrar com força máxima, é porque no planejamento faz sentido, né? No planejamento físico também faz sentido entrar com força máxima. Eu acho que Bavi de Campeonato Baiano, velho, sinceramente, vocês têm que desapegar. Vocês falam tanto de mim, Leiro, você pensa pequeno. Leiro, você não sei o quê. Leiro, você é conformista. Leiro, você passa pano pro Grupo City. E vocês estão se preocupando com Bavi de Campeonato Baiano. Pelo amor de Deus. Vocês falam tanto de mim, né? Dizem que eu penso pequeno, que o Baiano vai pra frente, que são pensamentos como esses, que o Baiano vai pra frente e tal. Vocês julgam pra caramba aqui, um monte de fala minha, né? E aí vocês ficam se preocupando com o Bavi de quinta rodada de Campeonato Baiano, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Leira, além do nome, você tá sabendo de alguma outra movimentação, chegada e saída? Tem a saída de um atacante, né? Juninho está de saída do Bahia. O Bahia encaminhou aí a saída de Juninho para o Londrina, né? Para jogar a Série B. Ainda tô apurando os moldes do contrato, mas me parece, galera, que a saída é em definitivo, né? E o Bahia deve manter um percentual aí dos valores dos direitos econômicos do Juninho, né? Mais ou menos como foi com o André Dominique. Então é mais um atleta que o Londrina tá levando aí para poder jogar a Série B. E a tendência é essa. O Juninho é um jogador que fez 20 anos, se eu não estou enganado. Vou até conferir aqui. Fez 20 anos, ou seja, tá no seu último ano aí, né? Então, no seu último ano de sub-20, mas a concorrência para ele é muito grande, né? A concorrência para ele é muito grande. Ele não tá à frente do Juan Pablo, ele não tá à frente do Del, ele não tá à frente do William José, né?
e não estará eventualmente à frente de uma contratação que o Bahia fará, né? Qualquer que seja o jogador que o Bahia traga, Juninho também não estará à frente dessa contratação, para essa posição. Então o Juninho hoje seria, sei lá, a quinta opção, né, do Bahia. E aí faz, na minha opinião, sentido você negociá-lo, né? Até para ele jogar mais e tal, enfim. Então a tendência é essa, tá? Juninho deve estar de saída aí do Bahia. Ainda não sei exatamente os moldes, mas me parece que a saída é em definitivo, tá? Em definitivo. Vou apurar isso direitinho, né? Vou trazer para vocês aí nas redes sociais nas próximas horas, né? Depois que acabar o café aqui, vou apurar direitinho para poder trazer. Mas publico aí, logo após o café, as informações concretas, né? Com mais informações sobre essa saída. Mas é isso. Ele sentiu o joelho na copinha, terminou voltando para ser poupado, né? Digamos assim, foi poupado porque sentiu o joelho ali, teve uma lesão, voltou, né? Não jogou a última partida contra o Atlético Piauiense, e agora o Bahia terminou encaminhando a sua saída para o Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, tá?